Obrigado, Tiago. Então vamos lá, nós estamos hoje na aula 10 desse curso, deixa eu dar uma explicação. Nós fizemos aqui comigo até a aula 8. Aí a aula 9, não, a aula 7. A aula 8 o Yuri deu sobre teoria de perturbação quiral, teorias efetivas quirais. Aula 8. A aula 9 houve um problema no CBPF e ele não pôde dar aula. Então o que ele me pediu é que eu desse o link na escola de verão desse ano, né, nas atividades formativas de verão de 2018, vou colocar aqui, atividades formativas de verão, na edição desse ano, 2018, ela se encontra nesse link do professor global, né? Quer dizer, tem lá o professor global, no professor global tem a barra física, pós-graduação tem a barra física, pós-graduação. Ainda não mudou para o CBPF, não. Não, e a gente vai fazer o seguinte, quando mudar para o CBPF, a gente vai manter o professor, vai manter um redirecionamento para cá, para não mexer nesse. Física pós-graduação 2, então nessa barra aqui, a gente encontra o link das atividades. Nessa barra aqui, a gente tem atividades formativas de verão. Aí, nas atividades formativas de verão 2018, tem 5 aulas do Yuri, sobre teoria de perturbação quiral. Então, são 5 aulas. Nessas 5 aulas aqui, tem um material que ele praticamente teria coberto nessas nossas aulas aqui do curso. Então, para evitar dele repetir aulas que já estão no professor global, nós resolvemos fazer isso. Então, a aula 9 do curso passado, ela está aqui. A aula 9 desse nosso curso. Então, a aula 9, que não vai estar no link, encontra-se, seria, como o Yuri falou, seria a aula 4 do curso acima. Então é só para quem está seguindo o curso, à distância, não ficar imaginando que perdeu a aula 9. A aula 9, que é a aula anterior a essa, que não foi dada presencialmente, ela se encontra aqui como sendo a aula 4. Essa aqui é a explicação. E aí hoje nós retomamos, eu tinha parado na aula 7, que era modelos com quebra da simetria de Lorentz, aí o Yuri fez a aula 8, vamos dizer, tem a aula 9, a aula 10 eu estou retomando agora com esses modelos com quebra da simetria de Lorentz, só para explicar como é que está a organização aí, tá certo? Então, tchau, quando você, por favor, colocar nas aulas desse curso aqui, a aula 9, você coloca o link para essa. Coloca essa informação aí. Coloca essa informação, tá certo? Beleza. Então, vamos voltar. Então, nós estávamos estudando, né, modelos, né, com violação da simetria de Lorentz, numa aula anterior, acho que foi na aula 7. Na aula 6 ou na aula 7, nós trabalhamos as motivações de se estudar modelos com quebra da simetria de Lorentz, o que significava, o que significa exatamente a quebra da simetria de Lorentz, em que sentido nós estamos falando da quebra da simetria de Lorentz, no sentido das transformações ativas, das transformações de partícula, que a gente chama. A gente mostrou então que o lagrangiano é invariante de Lorentz do ponto de vista das transformações de observador ou das transformações passivas,
mas ela viola a simetria de Lorentz no sentido das transformações ativas. Então, a quebra da simetria de Lorentz, na verdade, ela está, vamos dizer assim, identificando para nós uma possível anisotropia no espaço-tempo. Bom, então, vamos tentar agora colocar essas Lorentz violation. Vou sempre usar essa sigla de Lorentz Symmetry Violation. CPT é uma simetria exata, certo? A CPT, isso, vamos lá. A CPT é uma simetria exata, independentemente, quer dizer, quais são as prerrogativas para que vale o teorema do CPT? Nós devemos ter covariância de Lorentz, localidade, que é importante, e respeitar a conexão entre spin estatística, quer dizer, bósons que comutam e internos que anticomutam. Então, com esses três requisitos, né, de localidade, covariância de Lorentz e conexão spin estatística, a gente mostra o teorema do CPT. Aquele vetor de fundo que você incluiu na Lagrangiana, ele respeita a covariância de Lorentz? Respeita. Então, agora, quando o que o teorema do CPT estabelece é o seguinte: se nós temos, quer dizer, simetria de Lorentz, ela está embutida nas premissas que vão levar à invariância CPT. Então, quer dizer, simetria de Lorentz, junto com localidade, simetria de Lorentz, localidade e conexão spin estatística. Essas premissas, na verdade, não é nem um hamiltoniano e hermitiano. Hamiltoniano. Questões observáveis. Né? Isso. Seja hermitiano. Então, com essas premissas aqui, a gente mostra que qualquer teoria de campos, né, local, Lorentz covariante, com essas premissas aqui, elas respeitam o CPT. Agora, se eu quebro o CPT e mantenho localidade, mantenho a conexão de spin estatística e tenho um hamiltoniano e hermitiano, então, se a CPT é quebrada, é porque eu violei a simetria de Lorentz. Então, o que nós temos é o seguinte: a invariância de Lorentz, quebra de Lorentz, não necessariamente implica em quebra de CPT. Só quer dizer, se eu tenho vamos dizer assim, uma afirmação P que implica na afirmação Q, P é necessário para quê? A negativa de Q, né, implica a negativa de P. Então, a negativa de P não necessariamente implica na negativa de Q, né? Então, o que está acontecendo aqui? Se eu quebrar Lorentz, eu não necessariamente preciso quebrar CPT. Agora, se eu estou quebrando CPT e mantenho localidades, eu estou quebrando CPT dentro de uma teoria local, uma conexão spin estatística respeitada, e hamiltoniana e hermitiana, então eu estou quebrando Lorentz. Então, o CPT não seria a simetria mais fundamental do nosso sistema? Quer dizer, eu não diria que ela é a simetria mais fundamental, não. Porque, quer dizer, ela é fundamental na medida em que aquelas são mais fundamentais. Quer dizer, a simetria de Lorentz, a simetria de rotação é mais fundamental. A simetria CPT é uma consequência, porque não necessariamente a partícula e a antipartícula precisam ser uma simétrica da outra, mesmo tempo de mesma massa, mesmo tempo de vida, poderia haver essa simetria. Então, eu acho que a simetria mais fundamental, quer dizer, para nós da física de altas energias, é a simetria relativística. Então, CPT pode ser violado. Então, a violação de CPT, respeitando localidade, spin estatística, hamiltoniana e hermitiana, ela está indicando a violação de Lorentz. Então, quebrar Lorentz não necessariamente quebra CPT, mas quebrar CPT quebra Lorentz. Essa é a ideia. Tá? Todo mundo está falando de Lorentz Symmetry Violation. Então, a gente vai estar usando essa sigla aí, né? E a outra sigla que a gente vai usar, que a gente já falou na aula passada, é o Standard Model Extension, né? Essa sigla aqui. Então, essa extensão, né, do modelo padrão é justamente, está no âmbito das chamadas teorias efetivas. O que o nosso curso está cuidando? Teoria de campo efetiva, né? Então, uma maneira da gente abordar a violação da simetria, quer
dizer, uma das maneiras de abordar teorias de campo com violação da simetria de Lorentz é dentro do âmbito das teorias efetivas. Então, nós vamos construir modelos, né, com Lorentz Sim Violation, né, no âmbito ou no contexto, né, das teorias de campo efetivas, né, das effective field theories. Então, é nesse sentido aqui que a gente constrói esses modelos. Agora, são modelos efetivos, quer dizer, como a gente já viu na discussão do curso, né, uma teoria efetiva, ela surge, né, quando nós estamos levando em conta uma física menos fundamental, que se dá até um certo nível de energia, e ela é uma teoria efetiva a partir de um modelo mais complexo. Então, a nossa ideia aqui é tratar as teorias de campo, né, os modelos com quebra da simetria de Lorentz, como teorias, né, efetivas provenientes da gravitação. Quer dizer, o nosso ponto de vista é que a física mais fundamental que está por trás da quebra da simetria de Lorentz é a física na escala de Planck. Quer dizer, então, nós estamos trabalhando com uma física, quer dizer, esses modelos de Lorentz Symmetry Violation, né, eles recebem, né, efeitos muito fracos, né, a partir de uma física na escala de Planck. Então, essa é a ideia, quer dizer, é a ideia que está por trás de tudo. Então, esse modelo padrão, minimamente, esse modelo padrão estendido, né, SME, Standard Model Extension, essa extensão do modelo padrão, ela foi estudada da seguinte maneira: ela não inclui novas partículas além do modelo padrão. Quer dizer, nesse chamado Standard Model Extension, né, que eu vou dar referência depois fundamentais, aqui nós mantemos as simetrias do modelo padrão, as simetrias internas, né? Mantemos as simetrias internas do modelo padrão. Então, ou seja, a simetria S3 de cor, a simetria S2 de isospin fraco e a simetria de hipercarga fraca. Então, nós mantemos essas simetrias aqui. Mantemos também o conteúdo de partículas. Mantemos, preservamos também o conteúdo de partículas. Ou seja, a gente vai estar trabalhando com os elétrons carregados e os neutrinos. E os seus neutrinos. Vamos estar trabalhando com os quartos, com os bósons de Gauge, né? Quer dizer, luas, W mais menos, Z0, fóton e bóson de Higgs. Então, nós não alteramos o conteúdo do modelo padrão, a não ser que, como a gente vai falar mais para o final, se a gente introduzir supersimetria. Então, aqui também é importante a gente pensar o seguinte: nós estamos falando aqui, por enquanto, o Standard Model Extension, ele não inclui supersimetria. Essa, na verdade, essa é uma reflexão que eu lanço, assim, eu olho da seguinte maneira: se o Standard Model Extension, né, quer dizer, ele aparece como uma teoria efetiva, trazendo efeitos da escala de Planck,
eu acho, apenas uma primeira abordagem, a gente não consideraria efeito de supersimetria. Assim, meu ponto de vista é que eu não descolaria essa extensão do modelo padrão, quer dizer, o SME, dos efeitos da SUSE também. Por quê? Porque na escala de Planck, nós certamente temos SUSE. Mas assim, se você está trabalhando num modelo com uma extensão, você não imagina que a supersimetria Deveria estar presente. Já está presente e tornaria o teu modelo mais fundamental. Mais completo, mais fundamental. Eu pensaria assim, o que a literatura começou pegando apenas efeitos de gravitação, não levando em conta efeitos de supersimetria. Efeito contra de gravitação, por exemplo, efeito eventualmente de um espaço-tempo não comutativo, mas deixando a supersimetria de lado. Então a pergunta que a gente faz é, será que não seria mais completo nós já pensarmos que a quebra da simetria de Lorentz, quando ela ocorre, ela ocorre numa escala em que a supersimetria ainda está em vigor. A supersimetria, o que nós entendemos hoje, a nossa visão das simetrias é que aqui a 10 a 2 GeV, nós temos a escala eletrofraca. Então, aqui a gente está na escala eletrofraca, 10 a 2 GeV. É quando a gente, então, tem SO3, o 1 exato, SO2 é quebrado aqui. Então, a gente quebrou a simetria SO2 aqui. Depois, claro, nós temos uma escala aqui de 10 a 16 GeV, que é a escala de grande unificação. Então, aqui nós temos uma simetria grande unificada, por exemplo, SO5, ela é quebrada aqui, e aí aqui eu tenho uma física dominada pelo modelo padrão, e aqui é quebrado SO2. E a 10 a 19 GeV nós temos a escala planckiana. Em 10 a 19 GeV nós temos Planck, e aí nós temos efeitos assim, gravitação quântica, assim, quantum gravity. Então nós estamos aqui. Então a física, essa física do Standard Model Extension, ela está trazendo informação de uma física que se processa aqui, e ela está tentando trazer essa física aqui para baixo. O que o Standard Model Extension faz é, ele está aqui, mas ele está recebendo efeitos de uma física que está aqui. Agora, as nossas considerações sobre supersimetria hoje, elas indicam que, se a gente adota a postura de que tem uma física além do modelo padrão, antes mesmo da unificação, que é a supersimetria, a escala de supersimetria é uma escala intermediária, ela deve estar na faixa dos 10 elevado a 13 GeV. Ela fica nessa faixa aqui. Então, quando eu tenho a quebra da simetria de Lorentz, eu ainda tenho supersimetria. A supersimetria está atuando daqui para cima. Inclusive, na grande unificação, eu preciso da supersimetria por causa do problema da hierarquia. Quer dizer, um modelo grande unificado sem supersimetria, ele tem muitos problemas por causa da quebra da hierarquia de Gauge, quebra da naturalidade. Então, a supersimetria ela está aqui, ela só é quebrada aqui. Então, quando eu quebro o Lorentz aqui, eu ainda deveria estar no mundo supersimétrico. A supersimetria só viria a ser quebrada aqui. Então, o que a gente pode pensar é que, quando eu recebo aqui essa física, que é o SME, está trazendo efeitos de uma física planckiana aqui para baixo, eu esperaria que essa física planckiana também estivesse incorporando efeitos de supersimetria. Essa é a ideia. Não é isso que o modelo padrão minimamente tem, que o modelo padrão extendido faz. O que nós fazemos é a supersimetria colocada por fora. Nós aqui no nosso grupo, nós temos trabalhado sempre dentro dessa visão. Quebra da simetria de Lorentz embutida na supersimetria. E aí, claro, tem uma relação. A gente mostra que quando o Lorentz é quebrado, ele gera uma quebra espontânea de SUSE também. Mas a gente não abre mão da quebra da SUSE na quebra da simetria de Lorentz. Então, quer dizer, o que se coloca na literatura em geral aqui, como os efeitos da quantum gravity, através do SME, são muito pequenos aqui, a introdução dos efeitos de SUSE poderiam ser menores ainda. Então, é um ponto de vista adotado. Então, a primeira aproximação, vamos considerar a quebra da simetria de Lorentz sem SUSE. Num segundo momento, a gente incorpora a SUSE. Esse é o ponto de vista adotado pelo grupo do Posteleis e pelos grupos em geral. Nós aqui adotamos outro ponto de vista, que não é claro hegemônico, mas é o nosso ponto de vista de que, não, vamos trazer já
imaginar que a quebra da simetria de Lorentz ela já acontece num ambiente em que tem supersimetria. Então, quando nós recebemos o SNE aqui embaixo, nós já estamos recebendo com informações sobre a supersimetria. O que nós vamos mostrar daqui a pouco, eu vou colocar para vocês os termos, né? Quer dizer, vamos dizer assim, os acoplamentos efetivos do SNE construído, né? Os acoplamentos efetivos construídos, né, nesse contexto como uma teoria de campo efetiva. E aí, o SNE, nesse contexto, sem supersimetria, ele coloca parâmetros, coloca vetores de fundo, tensores, cuja origem microscópica não é clara. Quando você introduz supersimetria, você dá uma origem microscópica, é isso que eu quero chamar a atenção. Então essa que é um pouco a ideia. Quer dizer, eu acho que seria mais razoável começar já com pensar na quebra de Lorentz com supersimetria, mas não é o grupo do Posteletes que faz. Eles, de qualquer maneira, eles consideram supersimetria, mas de uma outra forma. Eles colocam a supersimetria como sendo uma modificação na geometria do espaço-tempo. Eles colocam a mão, assim, vamos dizer assim. Então é isso que a gente está colocando aqui. Então nós vamos adotar esse ponto de vista. E para nós aqui, nesse momento, nós estamos falando do SNE sem supersimetria. Até nos papers, agora a gente tinha com um paper na revista, eu acredito que o referi tenha sido ou o Postelex ou alguém do grupo dele, em que eles mandam a gente chamar bastante atenção que o SNE não tem SUSE, que a gente tentou, a gente misturou as coisas, a gente botou já o SNE com SUSE. Eles falam, não, eles fazem questão que se diga, o SNE não tem SUSE. Então nós temos que colocar essa frase no artigo, dizendo que supersimetria é um adicional. Então nós não estamos falando de SNE com SUSE, estamos falando de quebra da simetria de Lorentz com supersimetria, mas não é o SNE com SUSE. Então, é só para chamar a atenção que a literatura, eu acho que estamos juntos. Então, por exemplo, o modelo padrão estendido, né, quer dizer, esse SNE, Standard Mode Extension, ele é sem SUSE. Agora, não implica que nós, não significa que nós não possamos introduzir SUSE. Então, a gente vai depois falar de supersimetria nesse contexto, tá bom? Então, o modelo padrão, a extensão do modelo padrão, você tem que construir, dentro da nossa visão de teoria de campo efetivo, o que a gente tem que construir? Termos que sejam, no caso das teorias efetivas normais, que sejam invariantes de Lorentz, que respeitem as simetrias, e que aí tem aquela discussão, que sejam operadores que a gente chamava de relevantes, marginais e irrelevantes. Aqui nós vamos construir com base nas simetrias do modelo padrão e mantendo o conteúdo de partículas do modelo padrão. Nós não vamos introduzir partículas extras, por exemplo, da supersimetria, mas a gente só não vai manter a simetria de Lorentz nem CPP. Mas a questão dos operadores irrelevantes, relevantes e tal, eles todos eram naquele contexto de partículas virtuais. Aqui seria a mesma coisa? Aqui também, quer dizer, você pode Você disse que o conteúdo de partículas ali não vai ser. Você vai falar de operadores em termos do campo de Dirac para o elétron, do campo do neutrino. Você vai construir, como nas teorias efetivas, né? Por exemplo, a gente construía operadores em função dos bósons W+, W-, E0. Então a gente vai usar, quer dizer, os processos que levam aos operadores das teorias efetivas são processos virtuais, são processos de loop. Mas os operadores são escritos em função dos campos físicos. Tá? Então a gente vai usar os campos físicos do modelo padrão e vai construir possíveis novos acoplamentos que não estão no modelo padrão, mas que respeitam as simetrias do modelo padrão e, vamos dizer, usam os campos do modelo padrão. Você está estudando as interações. Isso, novas interações, exatamente, novas interações que vão levar em conta, então, efeitos de quebra de Lorentz que o modelo padrão não contempla. O modelo padrão é baseado fortemente na invariância de Lorentz. Então nós vamos agora dizer, tem uma física além do modelo padrão, que é a gravitação quântica. E a gravitação lá em cima, ela pode gerar efeitos que vão ser absorvidos pelo modelo padrão, mas que não estão no modelo padrão. Essa aqui é a diferença. Então, eu vou dar uma referência aqui primeiro fundamental, eu anotei aqui, que é esse paper aqui vou colocar esse aqui, do Posteletes. Esse paper aqui,
Bom, tem muitos papers do Kosterlitz, mas eu estou selecionando esse, porque esse aqui eu acho que ele faz uma Kosterlitz no microbios. Esse paper aqui é Electrodynamics. Lorentz. Iodine. Operators. Arbitrary dimensions. Então, essas dimensões arbitrárias são as dimensões dos operadores, não é a dimensão do espaço-tempo, não, é a dimensão dos operadores do modelo efetivo. Esse trabalho aqui, ele está publicado no Physical Review de 80, 2009, 01, 50. Então, esse paper aqui é muito bom porque ele revê a eletrodinâmica com todos esses operadores que quebram a simetria de Lorentz e operadores de dimensões, inclusive, mais altas. Só chamar a atenção de vocês o seguinte: a quebra da simetria de Lorentz não é algo que começou a se estudar assim na década de 90, não. A atividade cresceu na década de 90, mas, na verdade, já na década de 30 e 40 se discutia, sobretudo na década de 40 e 50, a importância ou não, quão fundamental era a simetria de Lorentz. Dirac, inclusive, tem um trabalho dele de 1948 ou 49, que é a importância da simetria de Lorentz nas teorias de campo. Então, Dirac, ele tem um trabalho que ele mostra a importância da simetria de Lorentz. Depois, essa discussão, se tem simetria, o quão fundamental é a simetria de Lorentz, é uma discussão que eu estou falando, vem das décadas anteriores. Na década de 80, no finalzinho da década de 80, né, como as teorias de cordas já estavam embaladas, né, já estavam assim, se popularizando na comunidade, ganhando espaço na comunidade, em 89, citei para vocês aqui na aula anterior, o trabalho do Samuel e do Kosterlitz, mostrando que numa teoria de cordas, campos tensoriais podem ganhar valor esperado no arco diferente de zero e levar à quebra da simetria de Lorentz. Então, a quebra da simetria de Lorentz, ela foi, vamos dizer assim, ganhou um novo vigor, né? Ela foi revigorada em 89 com esse trabalho do Kosterlitz e do Samuel, e aí em 90, eu também dei a referência para vocês, o paper do Carol Field-Jacquier, né? Que vê então a importância da quebra da simetria de Lorentz, que estuda uma particular quebra da simetria de Lorentz na eletrodinâmica clássica e quântica. Então, a quebra da simetria de Lorentz assim, não é algo assim tão recente, já se falava isso na década de 40, só que assim, a atividade era mais esparsa. Com as teorias de cordas e, digamos, a supersimetria, novas físicas além do modelo padrão, a área ganhou impulso. Agora, esse trabalho aqui do Kosterlitz, na verdade, assim, a área mesmo, a área nessa fase mais recente, ela começa com o paper, como que eu tinha passado para vocês, do Kosterlitz e do Samuel, de 1989, depois do paper que era o Field-Jacquier, 1990. E daí a área começa a se desenvolver, mas ela ganha impulso a partir de 97. Então, a partir de 97, essa área ganha mais impulso, né? Inclusive 97, por 98, porque a questão da expansão acelerada do universo, a descoberta de uma grande anisotropia na radiação cósmica de fundo. Então, isso começou a mostrar que poderia haver uma anisotropia fundamental no espaço-tempo primordial, e isso podia ser bem descrito pela quebra da simetria de Lorentz. Então, a área ganha impulso a partir daqui, 98. A área, então, tem praticamente 20 anos. Esse trabalho aqui do Kosterlitz e do Mills é interessante porque ele faz um estudo bem detalhado de todos os operadores, né, efetivos que podem aparecer dentro da eletrodinâmica.
Na verdade, isso é só eletrodinâmico. Na verdade, pode ser feito para o modelo padrão. Aqui nesse trabalho, eles fazem então só para eletrodinâmica. Depois tem um trabalho deles interessante, que é para o setor, vou botar logo aqui, que é para o setor de neutrinos. Então aqui é eletrodinâmica, agora vamos botar aqui o SNR, né? No setor de neutrinos. Então, é uma boa referência também para quem quiser aprofundar. É o trabalho também do Kosteletsky e do Mills. Seria aí a questão da matéria escura, né? Isso. Exatamente, ligado à matéria escura. Esse trabalho aqui é neutrinos. Aqui eles se detêm somente no setor de neutrinos. Porque aqui no paper anterior eles foram olhar o setor dos elétrons carregados. E o que eles fizeram aqui na eletrodinâmica não é necessariamente só para a eletrodinâmica do elétron, para a eletrodinâmica do elétron, do mundo tal, e dos quartos. Eletrodinâmica, carga elétrica, com fóton. Aqui eles fazem o setor de neutrinos. Esse aqui é um físico, aqui eu botei referência, eu botei Physical Review D, também 85, o ano é 2012, e é 096005. Então é uma outra referência aqui importante. Só que eu esqueci essa aqui. Bom, então, eu vou selecionar aqui. Selecionei aqui, porque assim, esse paper, esses trabalhos que estudam o Standard Model Extension, né, eles são, assim, tem um número muito grande de termos. Eu peguei o que a gente chama na literatura de Minimal SME. M é Minimal, esse M pequeno que é Minimal Standard Model Extension. Pegar o modelo mínimo, o modelo que ele é feito, vamos dizer assim, basicamente, Standard Model Extension, né? Então a gente vai pegar aqui e a gente vamos dizer, a gente vai nesse mínimo Standard Model Extension, nós estamos nos confinando ao setor, né, dos leptons carregados e fótons. Nós não estamos considerando, por exemplo, o setor, não estamos considerando aqui o SO3, né? Estamos considerando só os leptons carregados e os fótons. É eletrodinâmica, no fundo vamos dizer assim, a gente poderia até colocar aqui, quer dizer, leptons carregados e fótons, né? Os leptons não têm interação forte, né? Então, botar aqui leptons carregados e fótons. E não tem também interação com os bósons, a interação fraca. Então, isso aqui, vamos dizer assim, é uma eletrodinâmica. Então, eu estou colocando isso porque isso aqui já é muito interessante e é o que ocupa a maior parte da literatura. Até por quê? Porque a parte de fotônica, a parte dos fótons é muito importante porque tem uma grande repercussão na astrofísica. Quem faz astrofísica, quem estuda, tenta estudar, por exemplo, radiação proveniente de galáxias, né? Ou luz verde, radiação visível, né? Não só olhar raio-x, mas olhar radioastronomia, até mesmo radioastronomia, olhar as ondas de mais baixa frequência, ondas de rádio, se detém muito na questão das relações de dispersão estendidas para o fóton. E aí, esse Minimal Standard Model Extension, né, ele se situa no setor mais da eletrodinâmica e dá uma grande ênfase para o setor de fótons.
Tá? E aí, vai construir os operadores. Esse trabalho aqui, eles levam, esse aqui é mais para o neutrino, esse aqui para a eletrodinámica. Então a gente faz o de sempre, como a gente trabalha nas teorias de campo, dentro da abordagem das teorias de campo efetivas, né? A gente vai trabalhar classificando os operadores, né? Como os operadores relevantes, aqueles que têm dimensão menor ou igual a 4, os operadores com dimensão menor ou igual a 4, operadores marginais, que têm dimensão igual a 4, e operadores irrelevantes, aqueles que têm dimensão maior do que 4. Em geral, aqui a gente fixa os operadores com dimensão 5 e 6. Mas tem operadores com dimensões mais altas, como o Kosteletz e o Mills colocam aqui nesse trabalho. Vou colocar aqui os operadores, né, que aparecem. Claro, para chegar a esses operadores, né, tem todo um estudo mostrando que você pode chegar a uma categoria muito maior, mas aí você mostra que um operador depende do outro. Então, eu estou colocando aqui justamente, por isso que ele é chamado de modelo de Standard Model Extension mínimo, né? Porque a gente está colocando aqueles operadores mínimos em função dos quais todos os outros se escrevem. Então, por exemplo, operadores com dimensão 3. Então, no setor dos fótons, no setor fotônico, nós temos esses operadores aqui. Bom, geralmente coloca-se o quarto aqui, é uma questão de normalização, mas se coloca aqui esse vetor de fundo, vamos dizer assim, que a gente coloca capa AF, eu vou explicar o porquê dessa anotação, é um quadro vetor, com índice, botar aqui, um quarto, epsilon, e I, a lambda. Aí aqui temos esse quadro vetor, capa AF índice I, ANI, F capa lambda. Então a gente está colocando aqui um quadro vetor, né, de fundo. Esse aqui é um quadro vetor de fundo que na aula passada eu acho que eu tinha chamado de VMI. Né? Agora, na notação padrão, seguindo também os referis, implica depois os trabalhos que caem no grupo de vocês, eles sempre mandam a gente mudar a notação. Eu sempre gosto de botar VMI, toda vez o referi manda botar capa AF. Então, se vocês forem escrever algum paper nisso, já evitar essa confusão do referi, já chama esse vetor de fundo de capa AF, porque ele é um vetor de fundo, seria um vetor capa Mi, mas AF por causa do acoplamento do A com F. É um termo tipo de Chern-Simons, é um termo de Chern-Simons em 4 dimensões, porque em 3 dimensões, né, espaços temporais, né, o Chern-Simons ele se forma sem nenhuma necessidade de vetor externo. Esse aqui é o termo de Chern-Simons em 3 dimensões. Satura o epsilon com A e com F. Aqui o epsilon tem 4 índices, então eu preciso saturar com alguma coisa a mais. Aí satura-se com esse vetor. Então, esse vetor tem dimensão. Esse termo aqui tem que ter dimensão 4 no Lagrangiano, aqui tem dimensão 3, então esse vetor aqui ele tem dimensão 3, quer dizer, o operador tem dimensão 3. Então, esse parâmetro, esse vetor de fundo aqui, esse quadro vetor de fundo, tem dimensão de massa. Tá? Peraí, o A e o F eles têm dimensão. Esse aqui tem dimensão 1 e o F é dA, então tem dimensão 2. Então, esse operador tem dimensão 3. Aqui eu tenho 3, dimensão 3. A quarta dimensão vem daqui, desse vetor. Só você coloca os operadores de campo. Isso aqui é um parâmetro. Então a dimensão é contada nos campos. Então a dimensão canônica é 3, certo? A dimensão canônica dos campos e o parâmetro ele tem a dimensão. Aqui é um termo de massa, né? Um termo de massa, no caso do Clarior, tem de 2 que 2. A dimensão do campo está aqui, dimensão 2, e a dimensão 2 vem desse parâmetro. Então esse é o termo que é estudado, foi estudado inclusive no início, naquele paper que eu dei a referência para vocês, que era o filtro daqui. Então, depois tem um outro operador do setor fotônico, que é esse operador aqui, um quarto. Aí aqui a gente bota capa F, depende de 4 Mi, I, capa lambda, F, capa lambda, F Mi, F, capa lambda. Então esse aqui tem dimensão
4, vamos botar aqui dimensão 4. Dimensão 3 e 4, vamos colocar aqui. São os operadores relevantes e os marginais. Esse aqui tem operador com dimensão 3 e esse aqui tem dimensão 4. Então esse parâmetro aqui é adimensional. Esse parâmetro kf é dimensão de massa 0. Então, olha, e aí tem as propriedades todas, ele tem ser antissimétrico em μ, antissimétrico em capa lambda e simétrico na troca de μ com capa lambda. Então isso aqui daria para nós, ele é simétrico, quer dizer, ele teria 6 índices aqui, teria, 6 vezes 21, mas ele na verdade tem 19 parâmetros porque impõe-se condições de traço. Quer dizer, ele tem duas condições aí de traço zero, né? Então, na verdade, esse tensor aqui tem 19 componentes independentes. Isso está bem mostradinho naquele paper que eu falei com vocês do Kostelecs e do Nielsen. 19 componentes independentes. Então, no setor fotônico, esses são os operadores, né, que são muito estudados na literatura. Agora, o que a gente mostra, na verdade, é sim, isso sem supersimetria. Qual é a origem desse parâmetro com dimensão de massa? Qual é a origem desse parâmetro com dimensão sem massa? Com a supersimetria, o que não estou fazendo aqui, a gente mostra que esse vetor, esse quadro vetor aqui, na verdade, é o gradiente de um escalar S, e esse escalar S é um escalar que está no background de supersimetria. E o fato desse vetor aqui ter gradiente é fundamental para que esse termo respeite a simetria de gauge. Porque, é claro, se eu fizer uma transformação de gauge nesse termo, o F é invariante, mas o A não. Então, esse termo ele sofre uma variação de gauge, que é esse AF I. Aí aqui a transformação de gauge aqui é dni da função de gauge alfa de x e o F fica invariante, F está falando. E tem esse epsilon aqui na frente, né? Então, se eu fizer a transformação de gauge desse termo, é essa. Então, a transformação de gauge dele não é zero. Mas eu posso integrar por partes. Ele está dentro de uma ação. Então, eu posso jogar essa derivada para cá, vai dar um termo, que é essa derivada atuando aqui, e vai dar outro termo, que é essa derivada atuando aqui. Então, daqui, por integração parcial, saem dois termos. Esse termo aqui é zero, porque vai produzir dni f capa lambda. Contraído com esse epsilon, eu tenho justamente a identidade de Bianchi. Então, essa derivada, quando é transferida para cá, dá zero. Então, isso não precisa fazer. Só vai sobrar esse termo aqui, que é essa derivada atuando aqui. Agora, aí limpa aqui. Quando essa derivada atuar aqui, eu antissimetrizo. Então, eu vou produzir um dni capa AF mi menos um dni capa AF mi. Então, para que seja invariante de gauge, é preciso que, se esse vetor aqui satisfizer essa condição de ter quadro rotacional nulo, automaticamente esse termo é invariante de gauge, depois dessa integração parcial. E aí, claro, para que essa condição seja satisfeita, você impõe a mão. Na supersimetria, você não precisa. Essa condição é automaticamente satisfeita, porque na supersimetria você mostra que esse quadro vetor, na verdade, ele é o gradiente de um escalar. E esse escalar é o valor esperado no vácuo, é a condensação no vácuo de um campo escalar presente na supersimetria. Então, a supersimetria, ela dá uma opção de você ter uma origem microscópica, tanto para esse vetor quanto para esse tensor. Então, não estou colocando aqui a supersimetria, mas estou dizendo que, por trás desses quadros, a supersimetria dá uma descrição mais detalhada. Então, quer dizer, com quebra da simetria de Lorentz, né? Agora, claro, esse parâmetro aqui tem dimensão de massa. O que a gente espera é que ele vai ter dimensão de massa, né? Mas que ele seja um parâmetro muito pequeno. Por que muito pequeno? Porque ele vai ser um parâmetro de massa, na verdade ele vai ser vamos dizer, poderia ser, por exemplo, na eletrodinâmica, a massa do elétron dividida pela massa de Planck, ou a massa do elétron ao quadrado pela massa de Planck. Porque como esses termos aqui vêm de uma física de altas energias, a escala das altas energias deve estar presente. Então, eu devo ter um parâmetro com dimensão de massa, mas o que vai estar aqui na eletrodinâmica, o parâmetro de massa que eu tenho é a massa do elétron, e aqui a massa de Planck. Então, esse parâmetro pode ser um parâmetro muito pequeno, porque ele deve ter alguma informação sobre a massa de Planck. E aqui esse parâmetro
que é adimensional. Então, no setor fotônico, esses são os termos independentes, da dimensão 3 e 4. Agora, no setor de elétron, no setor do elétron, do mundo e tal, os operadores que aparecem são esses aqui. Deixa eu colocar aqui. Aparece aqui um parâmetro, um vetor belíssimo, operador que tem dimensão 3, ó, psi barrado, gama mi, psi. O campo vetorial, o campo de hierárquico tem dimensão 3 meio, então esse aqui tem dimensão 3. Esse vetor aqui é um vetor de fundo com dimensão, e esse parâmetro é um parâmetro médio. Então eu posso incorporar esse parâmetro aqui dentro do vetor. Então eu tenho essa estrutura aqui. Posso ter também essa estrutura aqui. Um vetor, vamos dizer, WI, psi barrado, gama mi, gama 5, psi. Esse termo também pode aparecer e tem dimensão 3. Agora, no setor de dimensão 4, a gente pode ter algo desse tipo aqui. E posso colocar aqui um tensor, vamos chamar de um tensor, por exemplo, T-mini, vamos colocar Q-mini, psi barrado, gama mi, dmi, psi. Esse dmi com seta dupla você veria a derivada por variante de Gauge, né? Quer dizer, esse dmi aqui é dmi mais i é a mi. E essa seta dupla é a derivada atuando para cá e depois a derivada atuando para cá, né? Psi barrado, gama mi, dmi, psi, menos dmi do psi barrado, gama mi, psi. Esse i aqui é necessário, né, para fazer esse termo aqui ficar real. Se a gente tirar, sendo Q-mini um tensor real, se eu tirar o conjugado complexo disso aqui, isso aqui vai dar para nós, né, vai ficar, esse termo aqui é Q-mini, só para colocar aqui, psi barrado, gama mi, dmi, psi, menos Q-mini, dmi do psi barrado, gama mi, psi. Isso aí. Se eu tirar o conjugado complexo disso aqui, eu vou produzir Q-mini, aí vamos ter dmi do psi barrado, gama mi, barrado é gama mi. E esse termo aqui vai aparecer menos Q-mini, psi barrado, gama mi, dmi, psi. Botar psi barrado, botar assim. Então, é a mesma coisa. Então, por exemplo, esse termo aqui é menos esse. Quer dizer, o conjugado complexo desse termo é menos esse. Então eu coloco o i para ficar real. É por isso que tem esse i aqui. Então, esse é um termo também que já foi classificado. Esse operador aqui já tem dimensão 4. 3 meios, 3 meios e 1. Então, 4. Então, esse cara aqui é adimensional. Depois nós temos a mesma coisa aqui, vamos dizer assim, em Q, vamos botar aqui um zeta mini, aí vamos ter psi barrado, gama mi, gama 5, dmi, psi. Esse também tem esse i aí, por questões de tornar o termo real. Sem o i seria um termo complexo. Então, esse termo aqui também é um operador de dimensão 4, tá certinho? Bom, então são esses operadores aqui. Esses 4 operadores no setor fotônico, leptônico e 2 operadores no setor fotônico. Então, esses são os operadores de dimensão 3 e 4 na eletrodinâmica. Esses termos aqui têm sido bastante estudados. Agora, nos trabalhos do Kostelevskij e outros trabalhos também se dedicam uma certa atenção a esses termos aqui. Agora, deixa eu ver se eu tenho uma referência aqui. Vamos ver, para os operadores de dimensão 5 e 6, aí a gente tem os trabalhos aí do Kostelevskij. Vou botar aqui então, operadores agora com dimensão 5 e 6. Eles são... Então, vocês estão vendo, aqui aparecem esses tensores. Então, aqui aparece um quadro vetor de fundo, um quadro vetor de fundo, e aqui aparecem tensores de fundo. Então, esses objetos aqui são aqueles fundos, né, que
dão uma direção privilegiada no espaço-tempo e que geram essa anisotropia. Posso ter uma anisotropia vetorial, que está indicando uma estrutura de dipolo, ou uma anisotropia tensorial, que está indicando que é uma anisotropia que tem quadrupolo, né? É o caso da radiação cósmica de fundo, ela tem uma expansão em multipolo. Operadores de dimensão 5. Sempre na eletrodinâmica, no âmbito da eletrodinâmica. Então nós temos aqui esse parâmetro Xi, e aí aqui se normaliza desse modo, 2 vezes a massa de Planck. Aí o operador tem que ter uma dimensão 5, então ele vai precisar da massa de Planck explicitamente no denominador. Aí aqui a gente tem um quadro vetor, que eu posso chamar, sei lá, de um quadro vetor U, Mi, F, Mi. E aqui eu tenho esse vetor U contraído com a derivada D. E aqui nós temos U, kappa, F do alto, kappa M. F do alto, kappa M. Assim. F do alto, kappa M. Esse U é um quadro vetor constante. Então, aqui é um quadro vetor, quadro vetor, quadro vetor. E adimensional, dimensão 2, 3, 5. E aí o parâmetro de massa de Planck está no denominador. Aqui, eu tenho, então essa derivada aqui, na verdade, ela está atuando desse F aqui, porque esse cara aqui é constante. Ela dessa derivada aqui, quer dizer, isso aqui é o 1, vamos dizer, lambda, né? Essa contração aqui. Está atuando nesse lado aqui. Então, esse é um operador de dimensão 5 no setor fotônico. Esses operadores você está colocando à mão? Esses operadores, por exemplo, são estudados, quer dizer, no âmbito. Como é que da onde é que esses operadores aparecem? Então, o que você tem na eletrodinâmica, no setor fotônico? Você tem o F, por exemplo, e o F2. Então, eu vou construir agora um operador de dimensão 5, que possa ter esses objetos, ou o operador de dimensão 4, como nós fizemos lá, e que tenham algum vetor ou tensor de fundo que quebra lógica. Naquele caso, a gente botou, por exemplo, esse capa F, né? Mini. Capa lambda é a estrutura mais geral contendo 2 elétrons. F mini. Mas, por exemplo, o supersimetria ele surge naturalmente. O supersimetria ele pode surgir naturalmente, Mas assim, você toma um calheiro de resumir, né? Você está lá com a definição do Isso. superespaço, bonito e tal. Aí Você- aplica o gasolino, Isso. ele surge ali. Ele surge de uma formulação, vamos dizer assim, para você que sabe supersimetria, ele surge alguma coisa Se define o supercampo, isso, né? ele surge alguma coisa assim. Aquele que é o supercampo intensidade alfa, gauge, alfa. dado alfa, e aqui você coloca alguma coisa do tipo de alfa. Então isso aqui no superespaço, é claro, né? Daqui sai esse. Beleza. Tá? Sai esse. Sem precisar colocar a mão, sem Sem precisar colocar a mão. Quer dizer, você diz, numa teoria supersimétrica, como é que eu posso escrever alguma coisa que possa vir a quebrar Lorentz? Aí você já introduz os teus supercampos de tal maneira que isso na expansão de componentes aconteça naturalmente. Então a dimensão 5 é esse operador, e tem um outro operador aqui também, que é esse aqui. Está aqui o parâmetro zeta, sobre 2 vezes a massa de Planck. Aí aqui vamos ter de novo o Mi. Só que esse aqui não vai aparecer no setor de lá, vai aparecer no setor de leste. O Mi. Aí vamos ter aqui Si barrado, Mi, Si barrado, Gama Mi. Aí aqui aparece alfa 1. Vou chamar de alfa. Alfa mais beta, gama 5. Esse operador aqui, o Terrones ao quadrado, atuando em psi. Esse aí tem dimensão, tem dimensão 5. 3 meios, 3 meios, 3, 4, 5. Então tá, tem dimensão 5 também, e é no setor leptônico. Então a gente pode se perguntar o que esse operador faz, por exemplo, né, no espectro, como esse aqui. Qual é a relação de dispersão que sai daqui, por exemplo? Deixa eu apagar isso aqui.
E os operadores de dimensão 6 agora. Operadores de dimensão 6. Então, no setor fotônico, a gente pode escrever esse aqui. Tem um parâmetro aqui sobre 2 vezes a massa de Planck ao quadrado. Aí nós temos um parâmetro aqui, que a gente chama de beta-gama, para indicar que é um parâmetro no setor do fóton, F mini, U mi, U kappa, U escalar D ao quadrado, F kappa, kappa i. Então, esse operador tem dimensão 6, né? 2, 4, 5, 6, e depende desse quadro vetor constante. Né? É um operador invariante de gauge, invariante CTT. Esse aí não quebra CTT, CTT par. E depois nós temos aqui no setor de quark, no setor de elétricos, não vou dar todos não, que estão discutidos, eu vou dar a referência qual é, um de dimensão 6 no setor eletrônico, é esse aqui, é 1 sobre a massa de Planck, dimensão 5, vou botar esse aqui de dimensão 5, então esse aqui tem dimensão 6, esse aqui tem dimensão 6. Dimensão 2, 4, 5, 6. Deixa eu pegar aqui os fermiônicos com dimensão 6. Um parâmetro, sei lá, chamar de parâmetro C, um parâmetro D, sobre massa de Planck ao quadrado. Aí vamos ter aqui psi barrado. Aí aqui a gente vai ter U, derivada covariante, terceira potência, 3 derivadas covariantes. U, aqui as matrizes gama, Pauli. E aí aqui um parâmetro, vamos chamar alfa left, projetor left, quer dizer, 1 mais gama 5 sobre 2, mais alfa right, peso projetor right, 1 menos gama 5 sobre 2, e tudo isso aqui atuando em si. Então esse aqui é um operador de dimensão 6. Tem um operador também de dimensão 5, fermiônico. Vou colocar aqui, um operador fermiônico de dimensão 5. Aqui a gente botou o operador de dimensão 5 no setor fotônico. Então eu poderia fazer o seguinte, deixa eu colocar esse operador de dimensão 5, deixa eu ver se aqui tem 1, 2, 3 meios, 3 meios, 5, Vou colocar um outro operador aqui que eu não coloquei, que é esse aqui. Vou botar aqui um parâmetro, por exemplo, Roli, um parâmetro psi, vou fazer um parâmetro zeta linha sobre massa de Planck. Preciso colocar isso aqui de dimensão 5, que eu separei também, psi barrado. Então, zeta linha. Aí aqui U, vetor U, traído para a derivada covariante, operador ao quadrado. E aqui, vamos botar assim, eu botei, aqui eu vou chamar esse alfa linha, alfa linha, sempre a gente tem um alfa LPL, mais um alfa LPR, é o operador também de dimensão 5. Então tá certo. Aqui no operador de dimensão 6, eu tinha separado o outro fermiônico. Quer dizer, outro setor fermiônico que é I sobre a massa. Aqui nem precisa colocar esse D, perdão, não precisa colocar esse D, porque esse parâmetro D pode ser absorvido nesses alfas. Aqui a gente tem I sobre a massa de Planck ao quadrado também, que é um operador de dimensão
dimensão 6, aí vamos ter psi barrado. Aí vamos ter essa contração aqui, V, da Lambertiana, o gama, alfa, left, tilt, left, right, alfa, right, right. Então, esses são os operadores da eletrodinâmica, até dimensão 6. Essa referência aí, que eu vou colocar para vocês, essa classificação desses operadores de dimensão 6, eu tenho essa referência aqui que eu gosto, que é do Pospelov. Maxim Pospelov tem várias coisas interessantes nessa direção. Então, esses operadores aqui de dimensão 5 e 6, está nessa referência aqui. É o paper do Pavel Kolokov. E do Maxim Pospelov. Classification of dimension 5 Lorentz violating interactions. SM Standard Mode. Standard Mode. Esse é o Physical Review. Esse é 77. 2008. 02. Então, esses trabalhos com dimensão 5 e 6, o Pospelov e o Volokov estudaram em certo detalhe também. A gente não consegue tirar nada novo daí. Oi? A gente não consegue tirar nada novo disso aí. Novo lá? Para super. Isso aí tudo. Nada disso aí quase que é feito de super simples. Eu acho que até o Osório está interessado nesse operador aqui de dimensão 5. Pode até discutir com ele. Tá? Então, quer dizer, supersimetria. Tem um trabalho aqui vou dar essa referência para vocês, também do Pospelov. Aquela tipo de pergunta que deveria ser feita com câmera desligada. Exatamente. Isso tudo aqui é dica de trabalho para quem quiser. Tem um trabalho aqui que é muito bom, que é do Nibelink e do Pospelov, quando eles introduzem supersimetria. Mas eles fazem em campos componentes. Seria muito interessante, porque em campo você faz uma análise completa em supercampo, seria bem interessante. Isso não tem. Esse trabalho aqui que fala de, vamos dizer assim, que a violação de Lorentz em modelos supersimétricos, esse trabalho aqui é o Nibelink. E Pospelov. Lorentz violation. Supersymmetric field fields. Abreviado, field fields. Esse trabalho aqui é um Physical Review Letters, é um Physical Review Letters bem interessante esse aqui, 2005. Acho esse trabalho bem interessante porque ele traz uma discussão fenomenológica bem rica, vale bastante a pena. Ele não faz da maneira que nós aqui fazemos, mas é uma maneira que acho que a gente discute muito mais fenomenologia
mas eu acho que ele tece uma discussão bem interessante de como a supersimetria pode te dar novos operadores. Mas o que eu acho interessante é que, como ele não faz uma análise de supercampo, não fica claro para ele a origem espectroscópica dos parâmetros. Ele simplesmente usa a supersimetria, usa o setor de Fotino, introduz também quebra da simetria de Lorentz no setor de Fotino. Mas falta, eu acho, essa visão de que a supersimetria está embutida no próprio Becker. Não é falta de visão, porque seria até arrogância minha dizer isso. É ponto de vista. O ponto de vista dele é que a supersimetria ela está só no espectro físico, mas ela não está no background. O que nós fazemos é a supersimetria plena, ela está no background e está nas partículas também. Então, esse trabalho é muito interessante, eu acho um trabalho, tanto é que deu um Physical Review Letters, é um trabalho bem profundo. Depois tem um trabalho que eu gosto muito, que é de 2012, que é um artigo do Stefano Liberati, que aí já entra com a gravitação. É um dos melhores trabalhos nessa área com gravitação. O Stefano Liberati e o David Mattingly. David Mattingly, Lorentz Breaking. Vai esse F está abreviado. Effective Field Theory Models. For matter and gravity. Theoretical. Observational constraints. Esse trabalho, ele não está publicado em revista, ele está no archive, porque ele está publicado em Proceedings de conferência. Então, estou colocando o archive dele aqui. Ele é de 2012, agosto. É o paper 1071. E ele está no GRTC, não está no REPTH. Então, esse artigo aqui também é muito interessante, porque é um artigo, assim, tem 6 anos, né? Mas assim, ele faz um bom resumo, né? Um bom updating, uma boa atualização da discussão da quebra da simetria de Lorentz como teorias de campo efetiva, assim, sumarizando os resultados até 2012. Então, é um trabalho muito bom. Opa! Então, tá certo. Então, eu acho que isso aqui dá para nós assim, uma ideia. Então, e tudo isso aqui é feito usando o ferramental das teorias de campo efetivo. Procurar operadores de dimensão mais alta, por exemplo, essas de dimensão 5 e 6, que respeitem simetria, nesse caso a simetria 1, porque é puro eletromagnetismo, e que levem em conta que ela tem simetria de Lorentz. Alguns deles violam CPT, outros não. Aí vocês podem depois ver na literatura, mas não vou me deter muito nessa questão. Só queria chamar a atenção aqui da seguinte instantinho. Vamos só para a gente ter ideia, né? Vamos pegar esse operador fotônico de dimensão 5, que eu apaguei, deixa eu reescrever ele aqui. Apagar um instantinho. Vamos fazer aqui o seguinte. Pegar isso aí. Olhar o setor fotônico, só para a gente ter uma ideia. Esse operador. Então, supor que eu tenho o seguinte. Eu tenho um lagrangiano de Maxwell, menos 1/4, de F ao quadrado. Tá? Tem trabalhos aqui nossos do grupo e outros na literatura, em que se considera aquele termo kappa AF, isso aí é bastante estudado, kappa AF e o kappa F. Esses modelos, que são com dimensão 4.
eles são bastante estudados na literatura. E aqui no Brasil tem um grupo lá do Maranhão, né, o grupo da UFMA, o Manuel Messias Ferreira, quer dizer, o Manuel Ferreira. Manuel Messias, né, é professor lá, junto com o Rodolfo Casana. E o grupo, né? Eles publicam muita coisa interessante sobretudo capa AF. Eles têm feito bastante coisa com esse capa AF. Trabalharam também com capa AF, nós trabalhamos aqui também, eles trabalham também com o setor feromônio. Então, é um grupo aqui no Brasil que eu acho que é o grupo mais atuante nessa área do LSD. Sem tirar o crédito de outras pessoas, por exemplo, os colegas na Paraíba, o Petrov, o grupo do Petrov lá na Paraíba também trabalha agora em cima de Violation. Lá na USP tinha um grupo, acho que ele continua trabalhando, era o professor Marcelo Gomes, que se aposentou, mas ele continuava mexendo. Aqui temos nós também. Então tem alguns grupos no Brasil que mexem, né? Agora, acho interessante, esses operadores de dimensão mais alta, né, eles são menos estudados na literatura. Então vamos tentar aqui fazer alguma consideração sobre esse operador, por exemplo, de dimensão 5. Qual é o impacto dele, por exemplo, né, nas relações de dispersão. Então, por exemplo, tem esse parâmetro Xi aqui, vamos colocar aqui. Aqui temos 2 vezes a massa de Planck. Vou fazer o seguinte, depois a gente resume esse parâmetrozinho aqui, Xi sobre 2πr sobre a massa de Planck, vamos botar ele aqui, aí a gente tem o quadro vetor U, Mi, constante, um quadro vetor constante, F Mi. Aí aqui nós temos esse, vamos colocar assim, U kappa dk, que é a contração, né, do U com kappa, uma derivada. E aqui vamos colocar, botar até assim, eu já botei o kappa ali, vou botar aqui o lambda de lambda. Esse operador aqui, atuando nessa contração aqui, o kappa, F til, kappa Mi. Tá certo. Lembrando que esse U é um operador constante, né? É um vetor constante, então esse U, vamos dizer, pode sair daqui e vir para cá. Então a gente pode colocar ele aqui. Eu vou escrever isso aqui assim. O kappa. Vou botar assim. Podemos até botar esse kappa, botar o kappa, o lambda, de lambda, F til, kappa Mi. Fazer assim. Certo? Só para poder tirar esse vetor, deixar essa derivada, tá? Então tá certo. O Mi, F Mi, o kappa, o lambda. Não, a gente pode até escrever já botando tudo aqui na frente, que a gente vai fazer uma variação aqui só para limpar isso aqui. Então vai ficar. Eu vou chamar esse Xi sobre 2 sobre a massa de Planck, temporariamente, de um parâmetro aqui, só para não ficar carregando isso aqui. Então vai ficar aqui. Aí vamos ter o Mi, o kappa. Professor, tem um motivo especial para estar trabalhando com F dual ao invés do próprio F nesse operador? Violação de CP, para poder violar CP. O Mi, o kappa, o lambda. Aí vamos ter F Mi, de lambda, F til, kappa Mi. Então vamos estar tudo contraído. Mi com Mi, kappa com kappa, lambda com kappa. Então está certo isso, tá? Então esse parâmetro aqui, 3 vetores fixos, né? E aí F til. Vamos tirar, então, vamos ver como é o impacto, como isso aqui modifica as equações de Maxwell, né? No vácuo. Só rapidinho, só para a gente dar uma olhadinha. Depois na relação de dispersão. Até uma pergunta aí. Semana que vem, como é a agenda de jogos do Brasil, hein? Quarta-feira. Quarta-feira tem jogo do Brasil, né? Então, vamos estar certo. 28. Depois sexta-feira. Hoje é dia 23, 25, 27. 27 é quarta, né? Depois do Brasil passar, aí tem jogo sexta. Porque sexta que vem, peraí, tem uma coisa. Sexta que vem eu tenho uma tese na UFRJ.
Então não vou poder dar aula porque é sexta-feira à tarde. Então eu vou jogar essa aula também para sábado de manhã. Dá uma olhadinha na tabela da Copa aí, tá? Dá uma olhadinha aí, isso aí. E isso depende também se o Brasil passar em primeiro ou se... Pois é, também tem essas coisas, né? Mas eu acho que sábado, desse sábado eu tenho algum compromisso. Se for jogo bom, ele aparece. Sábado é dia 30. Que eu vou usar a definição do dual, Q sobre 2, aí vamos ter o I, o kappa, o lambda. Lambda, F de I, e lambda, F kappa, F alfa. Q sobre 2, porque eu usei o dual lá. Epsilon, kappa, I, alfa, beta, I, kappa, lambda, F de I, lambda. Oi? Se o Brasil passar em primeiro, o jogo é na segunda-feira, 11 da manhã. Então segunda. Se o Brasil passar em segundo, aí o jogo é terça-feira, 11 da manhã. Então sábado a gente está liberado, sábado já tem. No sábado 30 eu posso marcar a aula 11, porque eu tenho que estar no fundão lá na FRJ, na sexta-feira, dia 29. Então vamos lá, vamos fazer aqui, a gente vai tirar a equação, vamos fazer a famosa variação, né? Então, vou colocar aqui, mi. Então, a gente vai fazer o seguinte, isso aqui, vamos botar assim, F, mi. Então, bom, esse tema aqui a gente faz a variação rapidinho, ele é sempre fácil, né? Ele é menos o meio de F, mi, delta, F, mi. Menos o meio, F, mi, delta. Aí o delta F mi é dmi delta mi menos dmi delta a mi. Que aí eu posso também simplificar aqui, tirar o fator 2, então ele fica menos F mi dmi delta a mi. Então, no final de tudo, fazendo as variações, a gente ganha isso. Aí a gente faz a famosa integração parcial e aí ganha mais dmi F mi delta a mi. Então, esse termo aqui já fica pronto, a gente vai querer fazer variação em relação a delta a mi. Então, esse termo aqui está pronto. Agora vamos olhar as variações aqui. Aqui nós vamos ter Q sobre 2, epsilon kappa, mi alfa beta, o mi, o kappa, o lambda. Aí aqui nós vamos ter dmi delta a mi menos dmi delta a mi. T lambda F alfa beta. A primeira variação, primeiro F. Segunda variação vai ficar mais aqui sobre 2 epsilon kappa mi alfa beta mi kappa F min de lambda. Aí aqui a gente vai ficar d alfa delta a beta menos d beta delta a alfa. Mas devido a essa ansimetria aqui em alfa beta, eu posso esquecer esse termo aqui, que vai dar a mesma contribuição que o outro, vai trocar o sinal, e vai dar um fator 2. Então, nesse segundo termo, basta fazer uma variação. Então, eu pago esse fator 2, e aqui fica d alfa delta a beta. Alfa delta a beta. Muito bem, então essa derivada aqui, esse termo aqui fica rapidinho limpo, fica esse delta a beta aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar a
poder normalizar, ficar tudo delta ali, vamos chamar esse beta de mi. Chamar o beta de mi e vamos chamar o mi de beta. Mi de beta. O beta ficou ni, ficou esse mi aqui, esse mi aqui, e o que era mi, né, ficou beta. Esse mi aqui, esse mi aqui. Tá certo. Então, vamos ver se está tudo certinho. Kappa está contraído. Tá certo. Kappa, o beta está contraído, o alfa está contraído, o mi está contraído, e o mi também está contraído. Tá certo. Está tudo contraído, né? Tá certo. Agora, só esse termo aqui, que vai se desdobrar em dois, porque eu não tenho nenhuma simetria em mi alfa. Aqui, né? Mi alfa não tem nenhuma simetria. Então, esse termo aqui, ele vai se desdobrar em dois. Vamos dizer o seguinte. Esse primeiro. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse termo aqui agora. Vou reescrever ele aqui embaixo, só para a gente ganhar espaço. Então, temos esse termo. Vamos escrever agora esse termo aqui. E aí, aqui, olha só. Eu tenho o delta ali. Então, eu vou integrar esse cara. Como os u's são todos constantes, eu vou jogar essa derivada só para cá. Então, esse termo aqui vai ficar. E aí, quando a gente integrar, aqui também, eu posso já integrar por parte. Quando eu integrar por parte, para liberar esse delta ali, eu vou integrar o d lambda d alfa por partes. E aí vão ser duas integrações por partes. E aí não tem problema de sinal. Então aqui vai entrar um d lambda e um d alfa. Trouxe essas duas derivadas para esse f aqui, liberando aqui